Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Solo na Escola UEMP. Hoje eu trouxe para vocês alguns experimentos simples para testar a porosidade do solo. Então nós vamos começar por esse aqui, para demonstrar a existência de poros no solo. Para ele nós vamos precisar de uma bacia, um recipiente com água, uma amostra de rocha seca, uma esponja de cozinha seca e um torrão de solo seco. Para fazer o experimento, então, nós vamos pingar água nesses materiais. Bom, como resultado, nós podemos observar o seguinte, ó. Na rocha, a água escoou e não infiltrou. Na esponja, a água infiltrou totalmente, mas não ficou retida. E no torrão de solo, a água infiltrou e ficou retida. Por que será que isso acontece? Então, por exemplo, a rocha é um material maciço e não poroso. Já a esponja apresenta um espaço poroso maior, né, de macroagregados, o que facilita a infiltração. Por outro lado, diminui a retenção de água. Já o solo apresenta macroporos, que são aqueles poros entre os agregados, que vão facilitar a infiltração da água, e também apresenta microporos, que são poros pequenininhos, existentes no interior dos agregados, que vão possibilitar a retenção de água no solo. Bom, pessoal, agora eu tenho aqui o segundo experimento que nós podemos então usar também para demonstrar a existência de poros do solo, bem como o ar dentro deles. Para esse experimento, nós vamos precisar de um copo com água, de torrão de solo seco. Então, aqui eu tenho dois torrões, né, de distintos solos. E o que será que vai acontecer na hora que eu colocar esse torrão aqui no copo de água? Vamos observar então? Vocês podem observar que na hora que eu coloquei o torrão de solo no copo, subiu um monte de bolinhas. Isso indica que havia então ar no espaço poroso desse solo. A gente pode comprovar inclusive com outro solo, que também indica a presença de ar dentro do espaço poroso desse solo. Então, aqui mais uma vez nós podemos comprovar que o solo tem uma parte ocupada por poros, e esses poros, quando o solo está seco, ele é preenchido por ar, e quando o solo está encharcado, ele é preenchido por água. Agora nós vamos fazer o terceiro experimento referente à porosidade do solo. Então, nesse experimento aqui, nós vamos poder verificar a infiltração e retenção de água no solo. Para ele, então, nós vamos utilizar solo de diferentes texturas, amostra de solo arenoso e amostra de solo argiloso. Para preparar essas amostras de solo, então, o que nós fizemos? Foi coletado a amostra de solo no campo, foi seco ao ar, destorroado e depois peneirado. Também nós vamos precisar então de 2 garrafas PETs, eu cortei elas no meio para formar um funil na parte de cima, a parte de baixo então vai servir como base coletora de água. E aqui no bocal do funil eu coloquei um panozinho, um tule, para segurar a massa de solo e amarrei com barbante. Também vamos precisar então de água. Então, vamos observar o que acontece, então, com a infiltração do solo argiloso e arenoso. Aqui, então, eu vou começar colocando o solo argiloso. Vou dar uma ajeitadinha nele aqui. E aqui o solo arenoso. É importante, pessoal, que sejam utilizadas as mesmas quantidades de solo. E também nós temos a mesma quantidade de água.
Agora, então, vamos verificar como ocorre a infiltração da água nesses distintos solos, no argiloso e no arenoso. Então, o que será que vai acontecer, hein? Qual solo tem uma infiltração de água mais rápida? Qual será que vai começar a pingar antes? Vamos dar uma olhada aí. Em qual das amostras, então, será que vai ter maior retenção de água, hein? Qual será que vai inundar com facilidade? Vamos ver o que vai acontecer, então, com o comportamento desses solos. Olha aí, pessoal, como vocês já podem observar, o solo arenoso foi o que apresentou o primeiro gotejamento de água. Então, isso demonstra o que a teoria nos traz. O solo arenoso, ele apresenta maior quantidade de macroporos, que são aqueles poros entre os agregados do solo. É aquele poro, inclusive, que vai ser responsável pela infiltração da água, passagem de líquidos, gases. Então, o solo arenoso, por ter maior quantidade de macroporos, a infiltração da água é mais rápida nele, mas por outro lado, a retenção de água é menor. Então, por exemplo, se nós pensarmos aí somente na infiltração da água, por ser mais rápida, esse solo aqui está sujeito então a ter maior perda de nutrientes por lixiviação devido à infiltração rápida da água, menor retenção de água e também maior potencial de poluição das águas subterrâneas, uma vez que quanto mais rápida for a infiltração da água, maiores são as chances de levar esses materiais poluentes contidos na superfície para as fontes subterrâneas. Aqui no solo argiloso, a gente já pode observar o contrário. A infiltração de água no solo argiloso ela é lenta, devido principalmente à presença de microporos, maior quantidade de microporos no interior desse solo. Os microporos são aqueles poros pequenininhos que ficam no interior dos agregados. Ele que é responsável por reter a água. Por outro lado, gente, ó, se esse solo aqui ele tem maior retenção de água, a infiltração da água nele, vocês podem observar que é mais lenta. Há uma drenagem mais deficiente nesse solo. Isso indica que esse solo, então, em períodos longos de chuvarada, ele pode sofrer com encharcamento severo, com inundações. Então, vamos falar agora em termos para a planta. Esse solo arenoso aqui, ele tem um fornecimento de água para as plantas menor, porque a infiltração da água é maior. Ela fica menos tempo no sistema. Em contrapartida, o solo argiloso, por ter maior quantidade de microporos, maior retenção de água, em períodos de estiagem, é esse solo que consegue fornecer com mais eficácia a água para as plantas, nutrindo então de forma mais, levando os nutrientes de forma mais correta à planta. Bom, esse foi o nosso solo na escola de hoje, espero que vocês tenham gostado e aproveitem aí para fazer na casa de vocês também com o solo de vocês. Comprovem se realmente existe ar dentro do solo de vocês e qual é o comportamento do solo de vocês. Se o solo de vocês tem uma infiltração mais rápida ou uma infiltração mais demorada. Qual é o tipo de solo que você tem na sua casa. Até mais, um forte abraço a todos!